Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos retornando com mais um devocional e estamos estudando, fazendo uma leitura sistemática do livro de Lucas. Convido a você que a partir de agora tenha a sua Bíblia para que nós possamos estudar juntos. Vamos ao capítulo de número 3 de Lucas. Nossa gratidão a você que nos acompanha todos os dias, nossa gratidão também a você que já é membro ou já é inscrito no nosso canal, melhor dizendo, você que já ativou também o sininho das notificações para sempre que o devocional for postado, você receber aí as informações. Lembrando que os devocionais sempre serão postados com a data do dia do devocional. Mesmo que eu poste o devocional na noite anterior, eu mando com a data do dia seguinte. É o devocional do dia. E hoje nós vamos falar de Lucas capítulo número 3. Se você puder, já vamos entrar em assuntos importantíssimos. Aqui falando sobre a vida de João Batista, que foi o primeiro a anunciar o caminho do Senhor, a pregar acerca do reino de Deus, e depois, posteriormente, Jesus assume e continua pregando a mesma mensagem que João Batista iniciou, porque, segundo Isaías, o profeta, João Batista veio trazer o início, fazer a abertura do caminho do Senhor, endireitar as veredas para o nosso Deus passar. E eu peço com você agora, vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê a luz, que nos dê o entendimento, que nos dê mais do que simplesmente olhar as letras e entender o texto. Nós queremos a sabedoria de Deus. E é claro que para ler a Bíblia você não pode querer entendê-la do ponto de vista espiritual, porque a Bíblia ela é dogmática. Você precisa entendê-la do ponto de vista espiritual. Nem sempre o que a Bíblia está dizendo vai ser exatamente o que o pensamento humano gostaria que fosse, até porque no capítulo 2, ontem, Jesus, quando Simeão apresenta Jesus, ele falou que a palavra que Jesus iria trazer, iria transpassar a vida das pessoas para que elas chegassem ao conhecimento, ao arrependimento. Então, portanto, nós vamos pedir ao Espírito Santo para que nos ilumine nesta hora, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, em o nome do Teu santo e amado Filho Jesus, é que nós oramos. Vamos começar agora, Senhor, a leitura do capítulo 3 de Lucas. O Senhor sabe como tem dia que tem sido desafiador. Uma coisa simples fazer a leitura, mas é um grande desafio, porque no mundo espiritual nós estamos ensinando a milhares de pessoas. Estamos ensinando as pessoas a lerem a Bíblia, a entenderem a Bíblia, e o diabo, nosso adversário, que não quer que ninguém entenda, ele se levanta, amarra, prende, coloca comichão nos ouvidos das pessoas e elas acabam não entendendo ou ouvindo e entendendo de uma outra forma. Mas eu te peço, confiando na capacidade que o Senhor tem de revelar aos corações, ainda que pela leitura simples feita por nós, mas que a verdade do Senhor seja revelada ao coração de todos os que estão orando e nos assistindo agora. Em nome de Jesus, amém, e assim seja. Graças a Deus. No ano 15 do Império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia,
e da província de Trocanites, e Lissânias e Tetraca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará, todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escambrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizado por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer por vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode transformar ou suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois, João? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com os que não têm. E quem tiver alimentos, faça da mesma forma. João aqui está ensinando as pessoas que a vida delas não seria apenas delas próprias. E quando João fala sobre a importância do arrependimento, da mudança de mentalidade, João diz o seguinte: olha, não adianta vocês serem religiosos, pensar que fazendo assim vocês estarão agradando a Deus, porque quem se arrepende produz fruto de arrependimento. Não tem como você dizer que arrependeu e não manifestar os frutos desse arrependimento. E aí, fisicamente, João dizia: se você tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Se você tiver alimento, também faça o mesmo. E chegaram também os publicanos para serem batizados. E disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? Perguntou os publicanos, e ele lhes disse: não peçais mais do que vos é ordenado. Entenda? Sim, João, entendemos. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, João, nós somos soldados, o que faremos? E ele disse: a ninguém tratais mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Vê o que está bem explicado aqui, né? O que João falava para as pessoas. E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura não seria o João o Cristo. Versículo 15 agora. E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, e a quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem na mão a pá, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Assim também, admoestando muitas outras coisas, anunciava
o reino de Deus. Sendo, pois, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras, ainda esta, a de encerrar João no cárceres. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se a voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Então, aqui resume a história, por exemplo, de João Batista morto. E por que João foi morto? Porque João repreendia Herodes por ele estar se relacionando com a mulher de seu irmão, né, a viúva de seu irmão. E com isso Herodias tinha muita mágoa de João, porque João sempre dizia que Herodes estava errado. E com isso o Herodes acabou colocando João na prisão. E lá no livro de Mateus, vocês viram que houve uma festa, e na festa a filha de Herodias dançou, e por esta razão o Herodes, feliz, após ter bebido, e disse: a filha de Herodias, te darei até metade do reino, ou qualquer outra coisa que você pedir. E ela então pediu que fosse trazido num prato a cabeça de João Batista. E o Herodes, não querendo negar, por causa dos convidados, mesmo se entristecendo, mandou que João fosse morto. E assim terminou o ministério de João. Mas João foi um grande pregador. João batizou muita gente, ensinava as pessoas de forma simples, ensinava as pessoas, embora ele fosse, parece duro de palavras, né? Falava que realmente precisava ouvir, mas também João passava muito entendimento sobre os soldados aqui que perguntaram sobre a distribuição de alimentos. E nós, João, somos trabalhadores do governo, o que nós fazemos? Nós cobramos imposto. Ele falou: não cobra mais, não cobra além do necessário, cobra só o necessário, porque naquele tempo os cobradores de impostos ganhavam a comissão e muitas vezes eles acabavam cobrando a mais, e aquela comissão, a comissão aumentava. Então João foi dando a eles as instruções. E aí nós temos no versículo 21 a 22 o batismo de Jesus. Jesus aqui vem ser batizado por João Batista. Vamos para o versículo 22 e entender um pouco sobre a genealogia de Jesus. Apesar que é difícil alguns nomes aqui, mas vamos ler juntos aqui. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 23. Este mesmo Jesus estava como que começando aos 30 anos, né? Quando Jesus começou o ministério, ele tinha 30 anos, como eu já expliquei. Nenhum rabino poderia ser declarado mestre ou senhor ou professor com menos de 30 anos. Por isso que Jesus esperou até os 30 anos para ser batizado e assim começar a formar os seus discípulos. E sendo como se cuidava, filho de José, José de Eli, Eli de Matã, Matã de Levi, Levi de Malqui, Malqui de Janai, e Janai de José, José de Matias, Matias de Amós, Amós de Naum, Naum de Esli, Esli de Nagai. Antes de eu acabar de continuar lendo, você vai ver aqui que assim, está pegando a geração. Não significa literalmente filho aqui, não significa que todas essas pessoas aqui, por exemplo, que aí você pega e fala: mas Jesus, filho de José. José, quem era o pai de José? Era Eli, e pai de Eli era Matã. Aqui está pegando as gerações, vem falando das gerações. E como a gente, lendo aqui, fazendo a leitura, não vou saltar as gerações aqui. Vamos ler. Negai, verso 26, de Mati, Mati de Matias, Matias de Semei, Semei de José,
José de Judá, aí vê que é Jodá, e Jodá de Joanã, Joanã de Ressá, Ressá de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel, Salatiel de Neri, Neri de Melqui, Melqui de Adi, e Adi de Cossã, Cossã de Elmadã, Elmadã de Er. Se você ler, nós vimos lá falar desse Er aqui, lá no livro de Gênesis, capítulo 37, 38, nós vimos lá falar de Er, que era, salvo engano, descendente de Judá, tá? Er de Josué, Josué de Eleazar, Eleazar de Jorim, Jorim de Matã, Matã de Levi, Levi de Simeão, Simeão de Judá, Judá de José, José de Jonã, Jonã de Eliaquim, Eliaquim de Melaá, Melaá de Maná, Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi. E Davi de José, José de Obed, Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Naasson, Naasson de Aminadab, Aminadab de Arão, Arão de Esrom, Esrom de Perez, Perez de Judá, Judá de Jacó, Jacó de Isaque, Isaque de Abraão, Abraão de Terá, e Terá de Nacor, era o bisavô de Abraão, né? Nacor. E Nacor de Seruque, Seruque de Hagaú, Hagaú de Faleque, Faleque de Eber, e Eber de Selá. Meu Deus. E Selá de Cainã, Cainã de Afaxade, Afaxade de Sem, Sem de Noé, Noé de Lameque, Lameque de Matusalém, Matusalém de Enoque, Enoque de Jarete, Jarete de Malaléu, Malaléu de Cainã, Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão e Adão de Deus. A minha memória quanto à genealogia, gente, sempre eu tenho aqui desculpa, mas eu tenho uma trava ainda sobre genealogia, porque a vez que eu falei para o pastor que eu queria ser obreiro, o pastor pegou a Bíblia grande e abriu a Bíblia e falou assim, tá, eu já estava importunando ele, pastor Raimundo, abraço para o senhor, se estiver nos acompanhando no devocional, ou se alguém conhece o pastor Raimundo Pereira Braga, mande um abraço para ele aí, visitarei próximo, o mais rápido possível visitarei o meu pastor. E aí esse pastor abriu a Bíblia e falou, então você vai ler, onde sair, você vai ler, porque você não sabe ler. E se você ler, você vai ser obreiro. Ele pegou a Bíblia, abriu, e aí, gente, caiu na genealogia. Eu confesso que eu não consegui ler. Então, hoje, para mim, é meu primeiro desafio de quebrar aqui esse paradigma de ler genealogia. Então, acho que para frente não deve ter mais genealogia. Não sei se João não tem genealogia. Acho que aqui é a única parte que fala mais da genealogia. Então, tá vencido o nosso compromisso. Eu acho que eu fui desbloqueado nessa noite, ou nesse programa aqui, né? Fui desbloqueado também, porque eu ia pular a genealogia. Quando eu olhei, eu falei, genealogia, acho que não precisa de ler. Mas aqui acabei de ser desbloqueado agora. Então, estou pronto agora para ler as outras genealogias lá de Gênesis. Tem muita genealogia, Êxodo, então, meu Deus do céu, vamos chegar lá. Mas, quais são os pontos importantes aqui do livro de Lucas 3? Primeiro, a pregação de João Batista, né? João Batista, ele era uma pessoa que começou preparando bem o coração das pessoas, trazendo o arrependimento. Arrependimento é mudança de mentalidade. E João dizia, não adianta vocês achar que dizendo que são filhos de Abraão, vocês vão ter salvação por isso, porque não, é necessário praticar a palavra, é necessário receber o reino de Deus para ter a salvação. E João pregava mesmo, ensinava, era até duro às vezes, mas uma pessoa que foi extremamente importante na vida de Jesus. E o ministério dele, a pregação dele está no verso 3, capítulo 3, verso 3. A mensagem dele significava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se você se arrepender, vocês vão receber o perdão dos pecados e vocês estarão recebendo o reino de Deus. Então, gratidão por ler conosco. E aqui também falando sobre
o batismo de Jesus é importante porque o próprio Jesus também se batizou, como eu expliquei, aos 30 anos que ele foi batizado. Ele não foi batizado criança. Como criança ele foi apresentado por Simeão no templo e batizado ele foi aos 30 anos, quando então ele iniciou o seu ministério. Como já foi dito, o judeu, para ser um rabino, teria que esperar até os 30 anos, mesmo que aos 14 o menino judeu já teria concluído os seus estudos, mas teria que esperar até os 14, até os 30 para ser um rabino, um mestre. Por isso que Jesus só começou o ministério a partir dos 30, tá bom? Vamos fazer uma oração e pedir a Deus por todos. Pai, muito obrigado em nome de Jesus, que a tua graça, teu poder, a tua força esteja com todas as pessoas, Pai. Te dou graças, te louvo, te exalto, te bendigo. Obrigado pela vida de cada uma delas. Senhor, nos toma em tuas mãos, em teus fortes e poderosos braços. E assim nós te louvamos, Pai. E vamos para o próximo capítulo de Lucas, e aí entrando já propriamente nas pregações de Jesus. Pai, quanta coisa boa nós iremos aprender a partir de Lucas capítulo 4. Por isso, muito obrigado por aqueles que estarão conosco realizando de forma sistemática essa leitura. Obrigado, em nome de Jesus, pela vida de cada um. Assim sendo, te dou graças. Amém. Graças ao nosso Deus. Amém. Graças a Deus. Que o Espírito Santo abençoe a todos vocês. Gratidão por ter você conosco. Espero ver você no nosso próximo devocional. E, literalmente, amanhã começamos falando do Novo Testamento, especialmente no livro de Lucas, sobre o ministério de Jesus. O ministério de Jesus começa a partir do capítulo 4, quando ele é cheio do Espírito Santo e vai para o deserto. E olha, a partir de Lucas 4, meu amigo, nós iremos aprender cada lição que você nunca mais será o mesmo. Nunca mais você será a mesma pessoa. Então, com gratidão, te espero amanhã, nosso devocional. Forte abraço e até lá, em nome de Jesus.